De um sonhado parto normal a um parto induzido para depois terminar num parto por cesariana. E hoje eu decidi abrir o meu coração e contar para vocês o meu relato de parto. Neste momento já faz 25 dias pós-parto. Meu neném já tem 25 dias, gente, já não é quase mais um recém-nascido. Eu estou quase a fazer um mês. Como passa rápido. E o interessante é que todo o processo que eu vivi ali até à hora de ter o meu bebê, eu lembro de tudo. Tudo ao detalhe. Já pega a pipoca, senta aí porque esse vídeo vai ser longo. Tem vídeos também aí, fotos que eu vou passando aí para vocês verem. Mas o vídeo, eu tenho a certeza que ele vai ficar longo, nem me vou preocupar. 30 minutos, uma hora, nem sei quanto tempo vai dar. Tudo começou dia 8 de janeiro, numa quinta-feira, consulta de pré-natal com a minha ginecologista. E no caso, gente, essa consulta foi aí que se iniciaram as contrações, porque ela fez aquele examezinho de toque para ver se eu estava a dilatar, como é que estava o meu colo, etc. Eu só tinha 1 centímetro de dilatação, mas foram ativadas as contrações, gente, desde esse dia aí, tipo, mais intensas. Eu tinha ali, eventualmente, uma vez ou outra, nada assim muito relevante, mas a partir desse dia, principalmente à noite, não sei o que acontecia, à noite era quando me dava mais dores, assim, mais contrações e por mais tempo também. Depois, dia 12 de janeiro, numa segunda-feira, foi dia de cardiotoco, que eu fui me dirigir até à maternidade, fazer o cardiotoco e também mais um examezinho de toque. Oh, coisa gostosa, né, minha gente? Nesse exame de toque, vocês não têm ideia, gente, doeu tanto. Eu não sei, parecia que a médica estava a enfiar o braço lá dentro. Foi horrível. A minha ginecologista não machucou, mas aquela ali eu não sei o que ela fez, sabem? Eu até que cheguei a compartilhar nas minhas redes sociais a sensação. Muitas seguidores até falaram, talvez, que ela tinha feito um descolamento da membrana e tal. Gente, foi horrível, simplesmente. Nisto eu já tinha 2 centímetros de dilatação. Só que tinha uma coisa que já estava implantada na minha cabeça. Eu tinha muito sonho de parto normal, quem saiba até natural, né, sem nada assim de analgesias nem nada. E eu queria muito, eu tinha todo assim tinha um plano de parto, né? Eu tinha um plano de parto. Então tinha tudo assim muito idealizado, eu tinha também conversado muito com Deus. Quem saiba até estourar a bolsa em casa, ir para o hospital, ou começar as contrações, entrar em trabalho de parto em casa e depois conforme ia dilatando mais, né? Tipo, o ritmo de contrações ia diminuindo. Está na hora de ir para o hospital. Eu estava assim, disposta a essas duas opções assim, estão a entender? Estava muito à espera desse dia, que fosse desse jeitinho. Mas lá está, as coisas, muitas vezes a gente planeja de um jeito e não corre desse jeito. E Deus sabe de tudo. Eu já tinha 40 semanas, né? Nessa segunda-feira tinha entrado nas 40 semanas. Eu assim, próxima segunda-feira já estou com 41. Eu estava tipo assim com um medo, um receio. Eu acredito muito que aquilo que a gente chama de instinto de mãe seja muito a voz de Deus na nossa cabeça. Deus a querer nos guiar como mães. Por mais que eu quisesse que fosse um parto normal assim, sem nada ali, coisa, eu estava a pensar muito em fazer um parto induzido. Porque se eu esperasse até às 41 semanas, esperasse mais dias, além da minha ansiedade aumentar, o bebê também poderia ganhar mais um pezinho, né? Aumentar um pouquinho. E isso, né, depois na hora de um parto normal, querendo ou não, dificulta a passagem, né, minha gente? Vamos por indução, né? O parto vai ser normal, vai ser daquele jeito, mas vamos, né, dar um empurrãozinho ali para o neném se colocar a jeito e assim acontecer as coisas. Só que as médicas não estavam interessadas para seguirmos com isso, né? O meu colo ainda estava meio endurecido. Essa consulta aí, de segunda-feira, elas disseram assim, se queres fazer um parto induzido tens que vir mais cedo, porque já eram tipo umas 11 da manhã, nessa hora, né? Ela falou, tem que vir mais cedo, vem na quarta-feira às 7 da manhã. E assim foi, 7 da manhã de quarta-feira, dia 15, estávamos lá, prontinhos, na maternidade, já com todas as malas no carro, já tudo assim, sabe? Com a expectativa de ter um parto por indução, quem sabe até de parir o meu neném naquele dia. E aí, mais uma vez, fiz o cardiotoco, fiz o exame de toque, estava com 2 centímetros, não tinha mudado nada. O meu colo, é uma coisa tipo assim, um pouco irritante, gente, porque enfermeiras e médicas dizem uma coisa, depois outras enfermeiras e médicas falam outra coisa. Então, nessa consulta aí, a médica que me atendeu, que fez o toque, ela já dizia que o meu colo já estava a amolecer. Guardem essa informação. Depois íamos fazer um ultrassom, já não me lembro porquê íamos fazer um ultrassom. Porque como eu estava decidida a fazer um parto por indução, foi pedir esse ultrassom para confirmar o peso e as medidas do bebê e também para saber se ele estava bem. Mas a gente esperou. A gente estava na maternidade desde as 7 da manhã. A gente ficou até 2, 3 da tarde lá no hospital sem poder sair à espera para fazer o ultrassom, gente. Porque não estava numa troca de médicos, eu não sei o quê, e não me deixaram tipo vir para casa descansar, né? Eu estava muito cansada. E gente, credo, era dor nas costas, era contração, era sono,
era não ter posição para sentar porque doía. Eu só queria ir embora. Ou ter logo o meu neném, estão a entender? Mas pronto, lá fiz o ultrassom e nesse ultrassom mostrou que realmente o bebê já estava com 3,8 kg aproximadamente. Fora que, além disso, as médicas sempre davam uma possível margem de erro, ou seja, aquele peso indicado pelo ultrassom poderia ser 10% a mais ou 10% a menos. Ou seja, se foi dado 3,8 kg, imaginem ter 10% a mais, tipo, mais que 4 kg até. E a gente assim, esse neném é grande. Ultrassom feito, recebemos então o planozinho, aquilo que mostra o ultrassom, para entregar à médica. Ela avaliou, ela viu, não sei o quê, e mais uma vez estava-me a querer enrolar para fazermos o parto por indução numa outra data. Tipo assim, ela falou, vais voltar sexta-feira para fazer o cardiotoco, não sei o quê, e eu não. Eu quero fazer um parto por indução. Eu quero e pronto. Sabem? O Adriano teve até que dar um descasco. A gente quer e pronto. Conversa vai, conversa vem. A gente deu uma descascazinha nas médicas. Lá elas aceitaram e marcámos então. Agendámos o parto por indução no dia a seguir. Quinta-feira, dia 15 de janeiro. Galerinha, é hoje? É hoje, finalmente. Graças a Deus. Vamos dar início, né? 15 de janeiro. Aí tem todo o processo. Vamos fazer o parto por indução. Mas Deus queira que não precise de muita interferência, né, amor? Nasce talvez hoje ou amanhã, né? Spa, né? Pode ser tipo amanhã de madrugada, né? Durante a noite. Amanhã de madrugada? Ou hoje, mano. Pode ser rápido hoje, também. Hoje de madrugada, é isso que eu quero falar. Se o medicamento for bom, pode ser hoje. Então, pessoal, aguardem. E, gente, foi tudo muito animado, sabem? As malas estavam no carro, eu estava maquilhada, prontinha, arrumada, tinha feito o cardiotoco e tudo mais, já tinham colocado aqui uma injeçãozinha, fui coletar sangue, não sei o quê, e fiquei com essa injeção, gente, simplesmente 4 dias, praticamente. A agulha aqui enfiada, que até agora está marcado. Isso, nesse ultrassom primeiro que eu fiz aí de manhã, eu tinha tomado o café da manhã, mas já tinham passado assim umas horas, então meio que o cardiotoco, os batimentos do bebê estavam muito fraquinhos. Tipo, ele não estava assim a mexer-se muito, eu não estava a ter as contrações, enfim. Isso preocupou um pouquinho a médica. Ela foi fazer uma avaliação com uma espécie de... Gente, é um tubo assim... em pirâmide, um triângulozinho que parece que é vidro, que é tipo uma lupa, sabem? Ela enfiou lá dentro, assim, doeu para caramba também. Dava até para ver os cabelinhos, que o Adriano conseguiu ver os cabelinhos através dessa lupazinha, gente. Ela viu como é que estava ali a situação, se o bebê poderia correr o risco de já, tipo, comer as fezes, sabem? Se estavam fezes soltas, enfim. Não me lembro bem esses detalhes assim. Mas não, estava tudo bem. E aí ela pediu para eu fazer um ultrassom. Ela não sabia que eu tinha feito ultrassom no dia anterior. E nesse ultrassom eu já tinha dado 3,9 kg, gente. Tipo, de um dia para o outro, 100 gramas. Depois o que é que a gente fez? Antes de eu ir para o ultrassom, que eu tive assim um tempo de espera, eu não comi ou eu comi? Agora não me lembro se eu comi ou se eu não comi. Mas supostamente fizemos um cardiotoco, não agradou a médica, aí... Não sei se eu comi, acho que eu comi e fizemos outro cardiotoco que ele já se mexeu um pouquinho. Porquê? Eu precisava de comer, né? E eu já, tipo assim, já tinha essa consciência. Sempre deu tudo bem, sempre ele estava bem o tempo todo, a gravidez toda, graças a Deus. Então, tipo assim, foi ali um momento, naquele horário, que simplesmente não coincidiu. Ele estava assim meio quietinho, adormecidinho, até quem saiba, né? O que vais almoçar? Arroz, feijão, uma carne aqui que eu não sei qual que é, mas tem um cheiro bom. Farinhazinha. Cheira bem mesmo. Cheira bem bom. Eu vou comer só depois, que estou a tomar glicose aqui. Então tenho que ficar em jejum, mas para o bebê se mexer assim um pouquinho mais, que ele não se está a mexer muito, estou a tomar glicose na veia. Pronto, viu o ultrassom, fizemos o cardiotoco, dava tudo certo, estava tudo bonitinho. Aí ela explicou, vamos então seguir para a parte de indução. Ela explicou os riscos, ela explicou o passo a passo. Ela falou, quando ela tinha visto também esse primeiro cardiotoco, ela se preocupou um pouco e falou até de uma possível cesárea. Nesse momento eu já fiquei um pouco entristecida, mas já tinha tipo assim, implantado na cabeça, tipo assim, sabem aquela coisa de aceitar a realidade? Então eu já estava assim com o cérebro, bom, vou ter que acabar por fazer cesárea, né? Para o bem do meu filho, vai ter que ser. Aí depois pronto, depois ela viu que estava tudo bem mesmo e demos então início ao parto por indução. Misericórdia, gente. Finalmente, pãozinho de leite com manteiga. Será que não serviu o almoço ainda? Não sei, né? Eu vou comer só isso?
Acho que vai ser janta, né, também. Ó, fazer cesárea ou parto normal. Finalmente comi. Que horas são agora, amor? 2h24. Estava desde as 7h30 da manhã sem comer nada. Que eu fiquei à espera, gente. O que aconteceu? Fizemos o cardiotoco e a médica analisou e não gostou muito porque não estava assim muito... com muitas variáveis, né? Do batimento cardíaco. Ele não estava a mexer muito. A minha intuição na hora já foi o quê? Ou ele está a dormir ou é porque eu estou com fome. Porque eu já estava com fome. Eram umas 10, quase 11 horas da manhã. Aí depois... fui fazer o toque e fui ver com uma... como é que se chama aquilo? Microscópiozinho, sei lá. Era um tubozinho que se enfiava lá dentro e o Adriano conseguiu até ver o cabelinho do Adrianinho, pra ver se o bebê estava com fezes lá dentro. E aí depois fui fazer o cardiotoque de novo, tive a tomar a glicemia no sangue. Não, glicose. A médica explicou que tem tipo 2 métodos de dar início à parte por indução. Um de comprimido e outro com o balão. E ela, não me lembro porquê, não sei se ela chegou a falar também o porquê, que ela decidiu que para mim seria melhor o do balão. O do balão é literalmente um balãozinho que é enfiado lá, tipo perto do útero, enfim, vou ver se tem algumas imagens para mostrar para vocês como é que acontece. Fica grudado na perna, tudo dói, gente, tudo dói, que ela abre ali com um ferro, coloca balão dói, para tudo dói. As fitas coladas na perna dói, e ela falou, vais ter que andar, porque o andar ia fazer com que o balão fosse, né, pressionando ali o colo do útero. Já induzimos o parto, são 3 da tarde, colocamos um balãozinho, e aí como é que funciona? São 100 ml que está dentro de mim, dentro de um balão, e aí eu tenho que andar, e ele vai caindo, ele vai tipo abrindo o colo. Quando ele cair de vez, eu já devo estar com cerca de 6 a 7 centímetros de dilatação. Neste momento eu estou com 2 centímetros. E é isso, eu estou muito feliz, gente. Ai, qualquer toque, qualquer abertura, qualquer coisa lá sempre dói. Imagina uma cabeça. Então assim, tem que mentalizar. E é isso aí, respirar fundo. Eu estou-me a sentir assim um pouco lerda a raciocinar, sabe? E aí se passou 1 hora e meia mais ou menos. Ela foi confirmar para ver se tinha dilatado e acho que eu estava com uns 3 centímetros. Depois que elas mexeram para ver como é que estava ali a situação, corrigiram a fita que era para ficar mais pressionado. Gente, mas foi com cada contração que eu não estava à espera. Não sei se aquilo era um tipo de contração que eu pudesse ter se realmente fizesse um parto normal, sabe? Mas doía muito. E eu tinha que andar. Chega um momento que, assim, passado, não me lembro se umas 2 horas, foi muito rápido, realmente, que me animou bastante, né? De repente eu ia fazer um xixizinho normal, estava com a vontade de fazer xixi. Quando me agachei para que eu ia sentar no vaso e fazer xixi, fiz a pressãozinha de fazer o xixi e deu uma dor ali, gente, que eu dei uma gritada, assim, um gemido que parecia que eu já ia parir ali o bebê dentro do vaso, estou a entender? Sem expor muito por conta de imagens sensíveis, acabou de sair o balãozinho, ele está ali pendurado. Eu ia fazer xixi, saiu, até peguei susto. O Adriano estava lá no quarto, ele já foi a correr ter comigo assim ao banheiro. Eu nem consigo reproduzir o som, nem vou reproduzir, que senão iria ficar muito estranho o vídeo. Mas simplesmente o balão caiu e esse era o propósito, né? Vocês colocam o balãozinho, quando chegar a 6 a 7 centímetros de dilatação ele vai cair sozinho. Porque lá está dilatado, se o balão é deste tamanho, tu estás dilatada deste tamanho, ele vai cair. Sai balão, sai fitas da minha perna colada, enfim. E agora íamos entrar para a parte da ocitocina. As enfermeiras mostraram esse remédio, tipo assim, vocês sabem os soros, vocês já aplicaram soro assim na veia, que dura tipo 1 horinha, meia horinha assim, ou até menos? Simplesmente, esse hormônio na veia era 24 horas que ficava ali a pingar. Ai, gente, mas demorou, sabem? Demorou demais. E tipo assim, foi-me aplicado só 9 da noite. 24 horas com aquilo ali. Assim, meu Deus do céu. Eu só olhava assim para a máquina, ainda faltam 22 horas. Gente, desesperador mesmo. Essa máquina aqui é uma máquina para medir, acho que, dosagem do medicamento e tal. Aí tem os horários, as gotas que caem. Se você reparar aqui, ó, vai cair uma gota, eu não sei quando, mas vai. Vai ficar 3 dias que a gota não vai cair. Ela vai caindo, aí ela caiu. É bem lenta mesmo. A ocitocina vai bem devagar. Gente, são 24 horas de remédio. Aí tipo, claro, eu já estou a ter contrações faz 4 horas.
contrações que ainda dá para respirar e tal. Mas já estou a ter umas contrações, só que posso parir antes das 17 horas também, né? Credo, por causa das 17 horas. Estou desde manhã com essa coisa aqui. Ou seja, passei a madrugada ali com coisa na veia, aí eu dormi assim, e o que é que a ocitocina faz? Contrações. Ela vai dando ali contrações, vai contraindo o útero, vai empurrando o bebê. É porque ele sempre esteve virado para baixo, já desde as 35 semanas eu acho que ele já estava viradinho para baixo, bonitinho. Só que ele não estava encaixado, né? O estar virado para baixo não significa que esteja encaixado, então ele não estava encaixado, tinha que se encaixar. O meu colo do útero também tinha que amolecer e automaticamente eu ia dilatando com as contrações e tudo mais. Eu fui tendo contrações entre a madrugada toda. Fizemos direto, eu e o Adriano não dormimos, ficámos ali acordados o tempo todo, a adormecer, pimba, vinha uma contração, então foi nessa assim, sabem? Bem, durante a noite elas foram fazendo o cardiotoco, assim, era de X em X horas que elas iam fazendo esse monitoramento. Chegámos ao dia 16, ficámos o dia 16 todo ali no exercício, sabem? No agachamento, no banho quente, no bola de pilates, enfim, caminhar, andava para um lado e para o outro lá na maternidade, para ir dilatando. Carregava ali a ocitocina, eu ia tendo contrações, ia exercitando para dilatar. Quando chega, tipo assim, a um horário, gente, que eu já estava em dúvida, já estava receosa, eu não estava a ver aquilo, porque assim, ao longo desse dia as médicas iam vendo, né, iam fazendo o exame de toque mais uma vez, para ver se eu estava a dilatar, e não mudava os 7 centímetros, gente, eu continuava toda a hora com os 7 centímetros, o meu colo do útero também igual, eu estava assim, meio que a sofrer em vão. E eu sempre pensava que até uma bebê poderia estar a sofrer em vão, porque, querendo ou não, está a dar ali um estímulo, um empurrãozinho assim. Depois é servido o almoço, eu lembro-me de almoçar, só que no horário de que servir um lanche, eu já não quis lanchar. Eu poderia ter lanchado, porque, enfim, eu iria seguir com um parto normal, mas estava muito assim na minha cabeça, que lá está, eu acredito muito que tenha sido Deus a me guiar assim, para não comer esse lanche. E dúvidas na cabeça, que será que... Eu pensava muito assim, imagina eu esperar essas 24 horas, acabou o remédio e depois, se eu não parir até lá, né, às 9 da noite desse dia 16, se não tiver entrado em trabalho de parto logo, eu ficava cansada e toda a hora a sentir dores. Eu fiz aquilo que eu podia, até mesmo antes de ir para a maternidade. Eu fui me exercitando, fazendo fisioterapia pélvica em casa, também trabalhando com a ocitocina, fazendo coisas que me dava prazer, para eu estar em paz, para eu ficar relaxada, para entrar logo no trabalho de parto de forma natural, né? Fui-me alimentando e fazendo várias coisas, tudo aquilo que era de como induzir o parto naturalmente, estava eu ali a fazer, sabem? Comer abacaxi, comer tâmaras, ter relação, caminhar, agachamento, fazer escadas. Estava eu ali, fazia terapia pélvica, estava eu ali a tentar. Então assim, a minha mente já estava cansada de tentar, sabem, gente? São quase 24 horas tendo contrações direto. E lá está, não estava só a cansar o meu psicológico, como também o meu físico. Entretanto veio a última médica, né? Elas foram trocando, veio uma última médica. Ela viu como é que eu estava e realmente o bebê não tinha encaixado. Eu ainda estava com 7 centímetros de dilatação. O meu colo estava duro, o que é estranho porque, lá está, numa consulta de cardiotoco, a médica falou que ele estava a amolecer. Não estava suficientemente mole, mas estava a amolecer ou amadurecer, sei lá como que fala. Eu fiquei em dúvida porque ela falou assim, se tu quiseres realmente ter um parto normal, vai ter que ser aplicado mais ocitocina, tipo em dobro ou até em triplo, para o meu corpo reagir, porque o meu corpo não estava a reagir, eu só estava a ter as dores, o sofrimento, mas não estava a dar reação à dose que me foi aplicada, sabem? Então eu iria ter uma dose mais forte para estimular mais o meu corpo, dar-me contrações mais fortes, que era uma coisa que não era garantida, ainda assim, de entrar em trabalho de parto. Então poderia ser mais 24 horas ali de sofrimento, tanto eu e eu acredito que o bebê também. A médica falou que o bebê não prejudica o bebê, mas não me acredito muito nisso, gente. Se está ali a contrair assim o útero de forma não natural, então não sei. Aí vem o momento da dúvida, do receio, do orgulho também, de será que eu vou ter que ir realmente fazer um parto por cesárea? Que eu não queria, gente, eu não queria. Esse parto assim, era tipo assim, a última das opções, dos últimos casos, e foi o que aconteceu. Não era de toda a minha vontade, eu queria até parir na banheira, com música,
tinha tudo idealizado. Conversei com o Adriano também sempre, poxa, ele acompanhou-me todo o processo ali, estava também consciente de que tinha que ser do jeito que tivesse que ser, para o meu bem e para o bem do bebê, né? Fui ter com a médica e falei, doutora, vamos então para a parte de cesárea. E gente, quebrou assim o meu coração. Porque, sabem quando vocês criam uma ideia sobre vocês do tipo que sabem que são capazes, isto é, a parte normal sempre tem aquela idealização de que mulher larga, mulher com estrutura tal, que consegue mais facilmente ter um parto normal do que uma mulher mais estreita, mais magrinha, assim, sabem? Então, assim, eu tenho um corpo naturalmente largo, sabem? Costas largas, ancas largas, cintura, tudo. Pessoas me falavam, não, de certeza, tu tens tudo para ter parto normal. Inclusive as médicas falavam, tu tens tudo para ter um parto normal. E eu ficava com esse meu sonho também, essa minha vontade. Se alguém me dissesse que, ai não, porque cesárea é melhor, ou porque cesárea isto, aquilo, tipo, do que eu iria acabar por fazer um parto por cesárea, eu ficava revoltada, gente, eu ficava chateada porque não era isso que eu queria. Eu queria ter um parto normal. E eu sentia-me capacitada, eu estava pronta para sentir as dores, eu não tinha medo do parto. Gente, eu chorei muito após ter tomado a decisão e ter passado essa informação para a médica. Eu chorei muito, gente, muito, porque quebrou ali um orgulho também, porque eu queria demonstrar para quem falou que vais ter parto por cesárea, eu queria demonstrar para essas pessoas que falaram que eu ia ter parto por cesárea que não, eu fui ter um parto normal, assim como eu acreditei e assim como eu fiz para, né? Então eu tive que quebrar o meu orgulho. E olhem só como que Deus trabalha, né, gente? Pessoal, muitas vezes a gente planeja as coisas não correm como a gente, né, idealiza. Então, sempre compartilhei com vocês que eu queria um parto normal, daquele jeito, e acontece que mudança de planos, o meu coração aqui de mãe parece que já está tipo a ganhar aquelas intuições de mãe, sabem? Então vamos partir para cesárea, gente, porque eu já estou desde ontem, desde as 7 da noite com 7 centímetros de dilatação e nada mudou até agora. Não dilatei, o colo está grosso, o bebê não desceu, tive contrações desde a meia-noite até agora, aí elas começaram a desaparecer. A médica ainda perguntou se eu quisesse realmente continuar com o parto normal, que iria dobrar ou triplicar até a dose de ocitocina. Então, iria para arregaçar. E poderia acontecer de passar mais uma madrugada cheia de contrações, chegar ao dia da manhã e mesmo assim falhar. Então eu pensei assim, eu estou cansada, eu vou partir para a cesárea e acredito que seja o melhor, tanto para mim, tanto para o bebê. O bebê está bem, está tudo sempre bem, o tempo todo bem. É isso, só o corpo aqui que não trabalhou. E acontece, né, gente? Não trabalhou bem pra caralho, pô. Trabalhou bem. Ela não sentia nem dor na contração, rapaziada. Você acredita nisso? Que a contração dela não sentia dor. Eu falei, caraca, mano, eu vejo as mulheres gemendo aí, ela na contração não sentia dor. Então, mas é isso. Bora pro nascimento. Pois, claro, o Adriano me conscientizou ali, me tranquilizou. Essa tomada de decisão, a mulher tem que ser forte também, sabem? Tipo, as mães que acabam por ter que fazer um parto por cesárea, ou muitas vezes já escolhem, tipo, já quero parto por cesárea, ela não é menos mãe, ou ela não é mais fraca por isso, sabem? Eu cheguei a um momento da minha gravidez a pensar assim, a pensar que quem estava grávida e já queria logo de primeira ir para um parto de cesárea, para evitar as dores das contrações de um parto normal, que era uma mulher fraca, sabem? Cheguei a pensar assim, mas naquela hora eu entendi que, lá está, nem tudo é como a gente planeja. Eu quebrei o meu orgulho, eu mudei completamente essa perspectiva que eu estava a criar na minha cabeça. Às vezes não é do jeito que a gente quer, não somos nós que escolhemos como é que vai ser o nosso parto. E como eu falei, já estava a passar a tarde toda a pensar nisso, de que talvez realmente tenha que fazer um parto por cesárea, mas eu não quero, vamos continuar aqui a exercitar. Só que é isso, já estava ali aquela voz na consciência, sabem? Que eu já estava muito grande, gente. O Adrianinho nasceu com 3,920 kg, 51 centímetros. Era um bebê grande. Essa tomada de decisão, realmente, a mulher tem que ser forte também, gente. Porque, querendo ou não, era muito o meu emocional, era o meu orgulho, era a minha vontade, era o meu desejo, era muita coisa a ser quebrada naquele momento. Muita coisa. Não consigo nem transmitir para vocês a sensação que eu estava assim,
no coração. Eu lembro que ao mesmo tempo que eu estava a sentir desiludida comigo, ao mesmo tempo eu também estava consciente de que tem que ser feito aquilo que tem que ser feito, né? Foi assim um momento bem sensível assim para mim. Quem tem um parto normal tem dores antes e quem tem um parto por cesárea tem dores depois, mas de uma forma ou outra a mulher sofre, né? Então, só tomar essa decisão de fazer uma cirurgia, que sempre corre o risco de alguma coisa, e depois também, lá está o pós-parto, que é muito mais sofrido porque é mais tempo de dor, é mais tempo de recuperação, enfim, na verdade, as mulheres são muito fortes. E lá está, isto aqui é independentemente se é parto normal ou parto por cesárea, só que infelizmente existe essa competição, existe essa comparação entre as mulheres, às vezes até homens entram nessa conversinha aí, que enfim, tem mulheres que julgam mulheres que decidem fazer parto normal e tem mulheres que julgam mulheres que decidem fazer parto por cesárea, então assim, uma estupidez autêntica. Mas bom, aí nisso foi-me colocado um antibiótico e tudo mais, e 8 horas, então para a sala de cirurgia, depois foi-me aplicado aquela agulha venenosa nas costas, né, a anestesia, a epidural. Oh gente, coisa que dói demais, tipo, é uma ardência, uma dor que agoniante, sabem, agoniante, depois parece que carrega ainda mais, faz mais para dentro, assim, credo, só quem já colocou sabe bem como é que é a sensação, não é boa de todo. Então assim, ó, mais uma dor que passei ali, né? E aí, 8h47 da noite, o meu neném veio ao mundo e, gente, que momento emocionante, sabem? Eu já não estava a sentir nada no meu corpo, como é óbvio, eu estava totalmente anestesiada, eu via as minhas pernas a ser mexidas, o meu corpo a ser transportado e eu não estava a sentir nada. O Adriano chegou assim para o pé de mim e foi falando muito comigo, porque eu estava assim meio boba, assim, meio zonza, assim, com vontade de adormecer, com vontade de vomitar. E ele foi conversando muito comigo que era para eu não desligar. No momento que ele sai, dá o primeiro choro, gente, oh, que chorinho gostoso, né? Meu Deus do céu, choro mais lindo. E eu me emocionei muito, foi um momento muito especial, óbvio que não foi do jeito que eu queria. Eu não vi ela sair, mas vi depois, né? Elas pegaram, colocaram ele ao pé de mim. Ao ouvir o choro, tudo. E depois eu quero também trazer um vídeo, gente, que é o relato do pai. Porque o Adriano viu coisas que eu não vi. E também ele passar assim a visão dele, o papel dele, como é que ele se sentiu também, sabem? Vou trazer esse vídeo aqui para o canal também, o relato do pai. Mas é isso, gente, foi o momento mais lindo e eu fiquei muito grata porque tudo correu muito bem. O bebê nasceu bem, muito saudável, um menino muito forte, muito inteligente, super desenvolvido. E é isso. Aí depois a sala de recuperação e fazer as coisas assim com o bebê também, dos check-ups que fazem, essas coisas com os bebés, não estava num clima bom para o bebê ficar. Então o Adriano e o bebê e a enfermeira foram para uma outra sala para fazer tudo isso aí com o neném, enquanto que eu fui para uma sala recuperar, eu acho que fiquei umas 2 horas assim, segundo o Adriano, porque eu não sei, eu estava completamente sem noção do tempo. A hora dormia, acordava... Mas era uma sala bem gelada, sabe? Bem gelada mesmo. Eu estava com uns cobertores bem grossos por cima de mim, que estava cheio de frio. Estava assim a tremer, gente, como se eu estivesse na neve, assim. E era também a anestesia a sair do corpo, de certa forma, né? O objetivo era, quando eu conseguisse dobrar as pernas, né? Levantar assim os joelhos, estava liberada para ir então para a sala do pós-parto, né? A sala o quarto, na verdade, que ficam as famílias, que ficam as mães, os bebés e os pais e tudo mais, o acompanhante. O Adriano ficou o tempo todo com o bebê, fiquei um pouquinho mais à espera deles, eu acho que fiquei tipo uma meia hora à espera deles, que eles ainda não estavam despachados daquilo que estavam a fazer com o bebê. E depois eles chegaram, gente, e aí estava a famíliazinha reunida, a mamãe, o papai e o neném, acabadinho de chegar. Talvez eu traga também um relato do pós-parto, chamado puerpério, isso aí, né? Já comenta aqui, deixa o teu like se tu queres esse meu relato. Mas eu estava há muitas horas em jejum, muitas horas com fome, e acho que eu esperei tipo mais 2 ou 3 horas para comer após a cirurgia. Quando me foi servido, gente, foi um suquinho de manga que eu adoro, delicioso, umas bolachinhas de água e sal, maisena, gente, eu fui comendo devagarinho. Mas não é que eu vomitei tudo. Eu vomitei tudo, gente, meu Deus do céu. Que agonia. E outra... é o vomitar acabar de fazer cirurgia. Pensem numa dor. Ainda hoje em dia é um pouco difícil eu me rir ou tossir, porque dói ali, sabem? A costurazinha. Mas, ai, credo,
dor intensa, foi horrível. Mas pronto, gente, depois passou, depois eu comi mais um pouquinho, fui tomar um banho, e fui contemplando o meu neném, alimentando e vivendo esses dias aí na maternidade, que eu não via a hora de voltar logo para casa, gente, eu estava cansada. E eu acredito muito, mais uma vez eu falo aqui, que foi Deus que me guiou muito para eu decidir, não, vamos então seguir para um parto de cesárea. Até o pós-parto, tudo isso daí me ensinou muito, sabem, muita coisa que eu aprendi nesses dias que eu estava a tentar parir, no pós-parto dentro da maternidade, o pós-parto em casa. Aprende-se muito, muito mesmo, gente. Tem coisas que não entendemos o porquê, mas Deus vai lá e nos mostra que é isto que Ele quer mostrar para nós. Enfim, gente, foram dias exaustivos, mas também muito gratificantes, porque o meu neném nasceu bem e foi aquilo que mais me importou. Aquilo que realmente mais importava era isso, independentemente do método, o meio que viesse, a via de parto que viesse, independentemente disso, ele tinha que nascer bem, sabem? E é isso aí, gente, esse foi aqui o meu relato de parto. Foi feito pelo SUS, não tenho o que reclamar, né, de todo o sistema e tudo mais, assim, não tenho o que reclamar. O meu pré-natal também foi todo pelo SUS, então é isso aí, gente. Se vocês também quiserem compartilhar o vosso relato de parto, seja normal, induzido, natural, cesárea, seja como for, deixa aí nos comentários, eu quero muito saber, eu quero muito ver os vossos relatos também. Se vocês passaram por uma experiência como a minha também, de quebra de orgulho, de desejo não suprido, né? Aquele sonho, aquela toda coisa idealizada e que depois não correu desse jeito. Também algo que Deus vos guiou, um parto que Deus foi-vos guiando assim. Enfim, contem aí, eu irei amar ler os vossos comentários, os vossos relatos, as vossas histórias e as vossas experiências. Esse foi o vídeo de hoje, espero muito que tenham gostado. Um abraço, até um próximo vídeo e confiem sempre em Deus, porque Ele sempre nos ilumina e nos mostra qual é que é o melhor caminho. Um abraço.